Seja bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal da Retratos de Jampa. Muito prazer, meu nome é Vitor e estamos aqui na praça, né, Barão Rio Branco, que também já tem vários outros nomes, né, Largo da Câmara, Largo da Cadeia, né, Largo do Erário também, que inclusive tem até uma placa ali na frente que a gente vai mostrar. Inclusive neste vídeo a gente vai mostrar as placas, né, que tem aqui no entorno da praça Barão Rio Branco, que para muita gente, né, até para o pessoal mais idoso, é conhecido como a Praça do Chorinho, né? Tem justamente nesse trecho aqui, né, nessa praça é onde acontece o Sabadinho Bom. Inclusive a gente já até gravou um vídeo, acho que foi 2022, 2023. Estamos precisando fazer uma nova versão. Depois a gente vai estar gravando por aqui também. O palco fica ali, né, na frente desse prédio amarelo, que, se eu não estiver enganado, pertence ao FPB. Estava até com uma ocupação semanas atrás, quando a gente estava gravando aqui, a gente viu, estava ocupado, né, com algumas famílias, e hoje está tudo fechado, né, não sei se tem gente lá dentro, né, enfim. Bom, e aqui talvez, né, e outra, antes de começar a contar a história do lugar, vamos mostrar quem é o Barão Rio Branco, né, que aí muita gente talvez vê esse busto aqui, essa estátua, e não sabe, né, não faz ideia de quem seja, mas é o próprio Barão Rio Branco, né? Inclusive tem até uma placa aqui, ó. Essa informação eu estava vendo até hoje de manhã, antes da gente vir gravar, sobre essa restauração, né? Essa obra que foi realizada aqui pelo IPHAN, em parceria com a Prefeitura de João Pessoa, na época ali, ó, 2010. E aí fizeram uma restauração, né, aqui na praça. Bom, e esse é o Barão Rio Branco, né? Inclusive, ó, isso é algo que a gente percebe em muitos lugares aqui de João Pessoa, não só em João Pessoa, mas no Brasil, né? Que há muitos lugares com placas assim, infelizmente pichadas, deterioradas, e isso acaba atrapalhando, porque a gente vê aqui, ó, né? Ele acabou falecendo em 1912, mas aí se alguém chega aqui para querer saber quem é essa pessoa, não tem como, né? Já que a placa está toda deteriorada, enfim. Bom, e aí, né, como eu falei, esse é o Barão Rio Branco, que nomeia essa praça desde 1918, inclusive, né? A morte, ele faleceu em 1912. Ele é uma figura importante, pois ele foi bem atuante na questão dos estados, né, do Amapá e do Acre, enfim. Bom, e aí para quem é de fora, né, para poder se situar, onde fica a Praça Barão Rio Branco, a gente vai mostrar também, né? Inclusive eu não me apresentei, eu acho, né? Muito prazer, meu nome é Vitor. E aqui, ó, essa daqui é a Rua Duque de Caxias, né, antiga Rua Direita. Então, para esse lado aqui direito, vai para o mosteiro, vai para a Igreja de São Francisco, e do outro lado a gente vai ter tanto o Shopping Popular Terceirão, o antigo Cine Rex, né, e os vários prédios aí, como também a Igreja da Misericórdia. Bom, e aí vamos contar, né, um pouco sobre a história aqui da praça, né. Inclusive a gente vai gravar um vídeo sobre o Barão Rio Branco, não hoje, né, porque a gente vai gravar outros vídeos, mas até porque o currículo desse cara aqui é muito extenso, então vai ficar para um outro dia, né? Mas hoje a gente vai conhecer esse lugar. Bom, esse lugar aqui tem vários prédios históricos ao seu redor. A gente percebe isso na arquitetura, né? Inclusive aquele ali a gente já gravou vídeo sobre ele, a Casa 30 do Largo do Erário, como também aqui a antiga cadeia pública, que é esse prédio amarelo, e tem esse prédio aqui, ó. E tem esse prédio aqui que até uma professora minha no curso de arqueologia até comentou uma vez, né, que esse prédio aqui, se eu não estiver enganado agora, não lembro em que ano, ele ia ser destinado ao IPHAN, né, para realizar suas atividades aqui. Enfim, virar tipo uma sede do IPHAN aqui na Paraíba. Mas acabou que o prédio foi todo fechado, né? Teve, enfim, alguns problemas financeiros também durante a obra. E a gente percebe que é um dos prédios históricos aqui de João Pessoa que tem o símbolo, né,
da República lá em cima. Então a gente pode ver. Aliás, eu agora estou confuso. Eu falei República, eu acredito que é República, né? Enfim, eu fiquei um pouco confuso. Mas enfim. Bom, e aí o que acontece? Eu acho que é República, gente. É porque tá um pouco apagado ali, tá lá em cima, mas eu acho que é República. Tem um também, acho que no prédio do antigo Correios e Telégrafos também. Bom, e aí, talvez vocês já tenham visto, né? Eu já estou com um livro aqui em mãos, que é História da Paraíba e sua capital, que aí conta sobre a repartição dos Correios que funcionavam nesse prédio aqui, ó. Né? Nessa área aqui tem até uma foto antiga que tem, né, daqui do lugar. Se a gente conseguir encontrar, a gente vai colocar para vocês verem, que é mais ou menos esse lado aqui, ó. E tem um nome ali na lateral, Correios. Bom, e aí a gente agora vamos começar a entrar na história da praça e mostrar as placas que tem aqui, né? Essa praça, ela, assim, a praça em si mesmo, ela vem surgindo ali em 1918, como eu comentei, e aí recebe o nome do Barão Rio Branco, né, em homenagem a ele. Mas aqui já existia desde o século XVI para o século XVII, já que aqui, né, não nesse trecho específico da praça, né, mas aqui nessa região denominada Cidade Alta, né, era onde ficava a elite paraibana em outrora. Então, assim, as decisões, né, da capitania da Paraíba eram tomadas aqui, nesse lugar. Bom, e aí a gente tem esse prédio aqui e tem a placa, né? Essa placa aqui dá pra gente ver, né? E aí tem, ó, prédio 30 no antigo Largo do Erário, né? E aí vocês conseguem ver algumas informações e é interessante porque traz também o processo, né, do tombamento realizado pelo IPHAN. Como também aqui, ó, nesse prédio amarelo, a gente tem algumas placas que são interessantes, inclusive uma delas é sobre a Revolução de 1817, que a gente já gravou o vídeo. A gente já produziu série sobre a Revolução de 1817 também, né? E ali tem aqui, ó, eu não lembro agora de cabeça, porque são 4 placas da Revolução aqui em João Pessoa, né? Uma é na Igreja de Nossa Senhora de Lourdes, ali na Rua das Trincheiras. O outro é aqui, próximo de onde estamos, no Mosteiro de São Bento. E também lá próximo ao Hotel Globo. E aí a gente vem aqui, ó. Mostra essa placa vermelha aqui, né? Praça Rio Branco, antigo Largo do Erário. E o que é o erário? É a parte financeira do governo, né? O setor financeiro do governo. E aí tem também, ó, Paço Municipal, começado na administração do excelentíssimo Dr. Venâncio José de Oliveira Lisboa, concluído na administração do excelentíssimo Dr. Silvino Elvídio Carneiro da Cunha, 1875. E aqui temos a placa, né, comemorando o centenário do martírio, onde foram expostas as mãos e cabeça do Francisco José da Silveira, enforcado em 21 de agosto de 1817. E aí, só para explicar para vocês, essa Revolução de 1817 é uma das revoluções que aconteceram aqui durante o Brasil colônia, né, com o intuito de acabar entre aspas, né, com a desigualdade social, lutando pela implantação da República também, né, enfim. Então acabou que pela independência também, né, de certa forma, porque a gente vivia sobre o mando de Portugal, né? Então muitas figuras da elite brasileira não estavam contentes com as leis, com, né, o que a coroa portuguesa ordenava, enfim. E aí surgem alguns movimentos em alguns anos, né, ao longo do Brasil colônia aqui, e acaba que a Revolução de 1817 foi uma das importantes que tiveram. Inclusive, próximo de onde estamos, tem a casa onde ficou preso, antes de ser levado ao Recife, o José Peregrino Xavier de Carvalho. E a rua leva o nome dele, inclusive. Bom, e aí, em sinal, né, de assim, demonstrar o poder, a coroa portuguesa acabou que matava, né,
os revolucionários e enviavam partes dos corpos para serem expostos, né? Para tipo, mostrar que eles não estão para brincadeira, enfim. Claro que teve algumas pessoas que não chegaram a ser mortas, né? Foram presas, mas, enfim, depois foram liberados, até porque, se eu não estiver enganado, eu não lembro o nome da... Tem uma figura que ele chegou a ser, ele participou da Revolução, mas também ele atuou, né, na parte... no governo também, né? Então, teve alguns casos de pessoas que, né, foram libertos, enfim. Bom, e a outra placa, essa daqui tá um pouco mais difícil de ler, né? E aí, ó, aqui é falando sobre a construção, né? Ó. Neste local, no início do século XVIII, foi construído o Paço do Senado, da Câmara, e agora, enfim, e funcionário a lei da cadeia pública, né? Sucessivamente a Câmara Municipal, Conselho e, enfim, Conselho Municipal, Prefeitura, e algumas outras informações que não estão dando para ler, inclusive, né? E aqui tem Memória da Fundação Cultural do Estado da Paraíba, agosto de 1988. Então, assim, há algumas placas que contam a história da nossa cidade, né, dos prédios, das praças, mas que algumas delas já estão precisando serem restauradas, né? Justamente como essa última que vocês viram, né? Que fala, inclusive, sobre esse prédio amarelo aqui. Ele não era assim, claro, né? Ele, ao longo dos anos, ele foi sendo reformado, então ganhou alguns andares a mais, né? Bem interessante. Bom, sim. E agora vamos aqui para o livro, né? Que aí fala justamente sobre isso, ó. A construção dos Correios, né? Aliás, aqui, ó. Eu usei até o marcador aqui, o prendedor no microfone como marcador. O primeiro correio na Paraíba, Praça Rio Branco, antigo Largo do Erário, onde funcionou o mercado e o açougue. Justamente esse prédio aqui, ó, que vocês estão vendo, né? E tem até uma placa ali, lá em cima, agora que eu estou percebendo. Eu lembro que semanas atrás, quando eu estava aqui pelo centro, eu até vi, estava todo fechado aqui, né? Tinha algumas pessoas tendo uma obra, né, dentro do prédio, enfim. É tanto que ele está até mais pintado, né? Tá mais novo, digamos assim, enfim. E aí tem falando o seguinte, ó. A regulamentação dos Correios ocorreu a 5 de março de 1829 na Paraíba. E somente funcionou 5 meses após, em julho. No entanto, inicialmente foi instalado na residência do administrador Joaquim Oliveira Júnior. Somente em 1869, todavia, é que o governo provincial, na presidência do Dr. Gabriel Getúlio Monteiro, adquiriu um prédio no Largo do Erário, hoje Praça Rio Branco, no edifício em que primitivamente funcionou o açougue e o mercado. Ele foi modificado internamente para adaptar-se às acomodações e abrir os Correios. Então, e em 1875, com a chegada da repartição do telégrafo na Paraíba, essa também não contava com instalações próprias. Somente no início do governo de Epitácio Pessoa é que foi sugerida a construção de um prédio amplo, localizado na zona comercial da cidade e planejado para alojar adequadamente as duas repartições. Que é esse prédio aqui que é citado agora no final, é aquele ali próximo do 1º Batalhão, né? O antigo 1º Batalhão, porque, se eu não me engano, agora está em Cabedelo. O antigo 1º Batalhão da Polícia Militar da Paraíba, a Praça Pedro Américo, né? É tanto que vocês podem ver, é um prédio enorme. E lá tem um símbolo também, acredito. Eu agora fiquei um pouco confuso quando estava olhando aquele, mas é o símbolo da República, né? Então, como o que tem aqui, né? Sendo que o dali, do antigo Correios, ele é maior, claro. Bom, e aí, como eu fui falando, né? Aqui funcionou o Correios, funcionou a Câmara, funcionou o Paço Municipal. Aqui também, nessa região, funcionou a Delegacia Fiscal, que é esse prédio aqui, esse casarão, né? Aqui na frente. Que a gente mostrou logo no início. E aí o que acontece?
Inclusive, eu vou deixar até uma recomendação aqui sobre essa daqui da Delegacia Fiscal. Tem algumas informações sobre ela no site de um projeto de extensão, se eu não estiver enganado. Enfim, é um projeto ligado ao FPB, que é o Memória João Pessoa. O pessoal tem até uma conta no Instagram também, então é bem interessante vocês acompanharem o trabalho deles. E tem informações sobre alguns desses prédios, não só aqui da Praça Barão Rio Branco, como esse aqui a Casa 30, né? E aqui a antiga Delegacia Fiscal, mas também de outros imóveis e outros lugares aqui da nossa cidade, né? Então você baixa um PDF, você consegue ver as informações bem direitinhas, enfim. Bom, e aí, né, como eu estava falando, funcionou cadeia pública, né? Um paço municipal, açougue, mercado, inclusive tem um mapa do período holandês em que a gente consegue identificar, né, a Praça Barão Rio Branco. A gente vai colocar na imagem, né, na tela para vocês verem, e a gente consegue identificar, né? Aqui também funcionou um mercado, enfim. Então assim, as decisões da Capitania da Paraíba eram tomadas aqui nessa região. E aí, justamente como vem falando aqui, né, essa mudança do prédio dos Correios para a zona comercial é justamente a Cidade Baixa, né? Porque aqui era a parte alta, então geralmente era onde ficava a administração da capitania, né? E a casa, o pessoal, né, os moradores da nossa capital. E lá na parte de baixo, depois que você ali passa pelo Terceirão, que já vai descendo, né, ali onde hoje é o bairro do Varadouro, é a parte baixa da cidade, né? Geralmente fala Cidade Baixa. E ali geralmente é onde ficavam os armazéns, né? Já que ali próximo, onde hoje é a estação de trem, a comunidade Porto do Capim, era onde ficava o Porto da Paraíba, né? Então, a zona comercial era muito agitada, tanto que quando a gente passa lá pelo Varadouro, a gente consegue ver vários prédios, né? Vários armazéns enormes, alguns abandonados, outros ainda, né, existem, alguns já são oficinas mecânicas, enfim. Então a gente consegue perceber essas mudanças, né? E algo interessante que eu estava observando agora quando o Davi estava mostrando um pouco da praça, é aqui, ó, esse prédio, esse imóvel, eu não tinha reparado nisso antes. E olha que eu já passo por aqui várias e várias vezes, mas não tinha reparado nisso. Mas esse trecho aqui, ó, a gente consegue ver que, tipo, aqui no meio, né, aparentemente é a estrutura original do imóvel, né? A gente consegue perceber, e ao redor dele foi sendo alterado, né? Então a gente consegue ver o passado e o presente ao mesmo tempo. E esse casarão aqui, esse móvel aqui na esquina, né, que também é bem interessante. Tem uma foto antiga dele, eu não lembro exatamente qual o contexto da foto, mas eu vi um dia desse pela internet uma foto antiga desse imóvel amarelo aqui. Eu lembro que uma vez eu vim até com meu pai para comprar material esportivo e a gente veio numa loja que funcionava nesse prédio. Então assim, e hoje está fechado, né? Durante a semana também é fechado. Então é um local interessante, né? A gente tá gravando no domingo, então por isso que vocês não estão vendo literalmente ninguém. As bolsas da gente tá ali do outro lado, né? Mas assim, acho que para gravar aqui só um domingo mesmo, porque durante essa semana é lotado de gente passando para lá e para cá. Aqui funciona o serviço, né, do Bolsa Família também, então lotado é uma fila enorme de gente. Como aqui tem alguns comércios também, então caixas de som e tal, enfim. Então no domingo foi o dia mais tranquilo para a gente vir gravar aqui, né? E aí, claro, no sábado nem se fala, porque o sábado é onde acontece sabadinho bom. Então aqui fica lotado de gente, né? Nas laterais tem uns ambulantes, aqui é onde fica o palco. Então assim, é um espaço bem bacana, né? Importante para a nossa história, importante para a nossa cultura, já que aqui passam vários artistas, né, da nossa cidade se apresentam, enfim, levam alegria para o público, né? Se bem que boa parte do público é um público já mais idoso, né? Tanto que por isso que muita gente acaba falando, chamando aqui de Praça do Chorinho, né? Justamente
por essa associação ao Salvadinho Bom. O Salvadinho Bom acho que é do ano de 2010, mais ou menos. Sim, e como eu estava falando, né, a gente mostrou uma placa lá no início, né, onde tem o busto do Barão Rio Branco, sobre a obra que foi realizada entre o IFAM e a Prefeitura Municipal de João Pessoa para fazer uma restauração, né, aqui. É tanto que antigamente, se vocês, não sei se quem está assistindo já reparou nisso, mas não só aqui, lá na Praça Antenor Navarro também dá para perceber isso. Mas aqui era aberto, essa área aqui era aberta para o tráfego, hein, para deixar claro. Então, ó, como vocês podem ver, né, aqui foi fechado, né, claramente, justamente para evitar de algum veículo passar por aqui, né, e ficar uma área só para pedestres. Inclusive lá na Praça Antenor Navarro dá para perceber isso, né, a rua, né, fechada, justamente para deixar o local mais para o povo, né, enfim, e aí os veículos acabam passando por outras vias. E algo interessante sobre essa praça é que aqui desse lado, aqui nesse lado aqui, para quem já viu no Salvadinho Bom antes, ali onde tem uma pedra ali no chão, né, depois do poste, era onde ficava a estátua de Jackson do Pandeiro, e ao lado tinha um banco, né? E não sei exatamente o que aconteceu, mas vandalizaram e acabaram que retiraram a estátua, né? É tanto que quando o Salvadinho Bom voltou, agora depois da pandemia, essa estátua foi colocada aí, né? Foi restaurada e colocada. Mas em poucas semanas fizeram o trabalho de acabar com a estátua e aí tiveram que retirar ela para não ter mais nenhum problema. E nesse espaço aqui, em uma foto antiga, a gente percebe que aqui haviam algumas casas. Explicação. Ali na década de 60, mais ou menos, inclusive essa informação tem lá, né, no PDF sobre a Casa 30, lá no site do projeto Memória João Pessoa. Um prefeito daqui de João Pessoa, ali na década de 60, ele tinha a ideia de construir uma passagem, né, um viaduto. E o viaduto seria justamente nesse trecho aqui. Então por isso que hoje a gente não vê nada aqui, né? Apenas esse calçadão e essas tá até fugindo o nome agora. É o calçadão e esses postes, né? Justamente por isso, porque aqui ia ser derrubado. E justamente na década de 60 foi quando foi construído o viaduto do Terceirão. Aí o carro, rapaz, vai passar. E justamente na década de 60 foi quando foi construído o viaduto do Terceirão, que é aqui do outro lado, né? 60 para 70. Então assim, a gente percebe que o viaduto seria aqui nesse trecho, onde a gente está agora. Aliás, onde tem esse imóvel aqui, né? Então, olha só, quando a gente para pensar assim, né? Tipo, olha só o que a gente poderia estar vivenciando agora, né? A gente poderia estar aqui gravando e não saber de um fato importante da nossa história, justamente porque a gente não teria esse imóvel aqui, enfim, como a gente já não tem alguns, né? Bom, agora vamos voltando para lá, que aí a gente já vai encerrando o vídeo, né? Agora, uma informação importante que eu já ia me esquecendo é que aqui na Praça Barão Rio Branco, segundo algumas fontes, próximo ali onde tem aquele busto, né, não exatamente onde tem o busto, mas nessa região onde tem o busto do Barão Rio Branco, era onde ficava o Pelourinho, né? Então aqui, né, tinha a venda de escravizados, tinha os açoites, né, em praça pública. Então assim, ao mesmo tempo que você podia vir aqui comprar a sua carne, onde as decisões eram tomadas, enfim, você ia assistir de certa forma um escravizado apanhar, né, ser açoitado aqui até sangrar, enfim, ou até mesmo comprar, né? Claro que para os senhores de engenho da época, né?
Então, e é algo que muita gente não sabe, inclusive, né? Muita gente não sabe da história desse lugar, justamente por isso, porque a gente, quando encontra uma placa, ela está deteriorada, como é o dali, como, né? As daqui desse prédio amarelo ainda estão tranquilas, né? Dá pra gente ler, enfim, mas outras não tem, então fica difícil da gente acabar sabendo da nossa história. Então, quando a gente acaba encontrando algumas informações assim, é bom a gente compartilhar, justamente para criar ter essa educação patrimonial, essa educação histórica também, né? Porque isso, de certa forma, interfere no nosso dia a dia. Porque a gente olha assim, caramba, hoje em dia, claro, que a gente não vai ver um absurdo desse, mas não é no século 17, 18, 19, isso era algo comum. As pessoas passando aqui, um escravizado sendo açoitado ali, né? Claro que hoje isso aí seria inaceitável. Bom, e essa era a informação que eu quase ia esquecendo, mas deu para lembrar, né? Depois a gente vai gravar um vídeo específico sobre esse pelourinho aqui na Praça Barão Rio Branco, mas a gente vai chegando ao final, né, de mais um vídeo aqui no canal da Retratos de Jampa. Espero que tenham gostado, né? A gente trouxe trouxe aqui todas as placas aqui estão à nossa vista, né, aqui na Praça Barão Rio Branco, e mais algumas informações a mais, né? Bom, então é isso, acompanha a gente no Instagram, visita o nosso site, se inscreve aqui no nosso canal no YouTube, compartilha, né, com sua galera, seus amigos, familiares, e até um próximo vídeo, né? Inclusive está muito bonito aqui a copa as copas, né, das árvores, está muito bonita, e com essa bela imagem a gente encerra esse vídeo e até um próximo vídeo. Falou!